Como você reage quando você precisa de alguma coisa? Com orgulho, com medo, com vaidade? Graça e paz aprofundados, aqui é Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus. Nós vamos falar sobre Neemias 2, capítulo 2, e tem uma grande chave aqui para a sua vida, fique até o final. Antes, se inscreva no nosso canal, curta, já prepare o seu comentário, já encaminha já para o grupo da família, da célula, dos amigos, de todo mundo. Tem aqui o link do 5am para você participar. No 5am a gente estuda a Bíblia. Existe um estudo, falando de estudos, que saiu recentemente que diz que as pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes na semana, elas têm grandes benefícios emocionais, mentais, cerebrais. É uma coisa impressionante. E no 5am a gente tem o hábito de ler 2 capítulos da Bíblia por dia, o de Provérbios e algum outro livro. Nós estamos estudando o livro de Neemias. Estamos aqui no capítulo 2. Vamos começar então, lembrando que os links do 5am estão aqui embaixo. Eu vou ler para vocês hoje os primeiros 10 versículos, tem muita chave aqui, tem muita coisa importante que aconteceu aqui. Vamos ponto a ponto comentando. Simbora, irmão. Começa assim, capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Astaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Existia uma lei na época que todos eram obrigados a sempre se apresentar ao rei alegres. E ele descumpriu essa lei, descumpriu essa regra. Aqui o Neemias, ele se apresentou triste. Aí o rei perguntou, não estava acostumado, né? Com ninguém se apresentando triste. Então o rei logo notou essa diferença. Ele perguntou, por que o seu rosto parece triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Então aqui a gente vê um rei que, em vez de ele ser tirano, em vez de falar assim, você não está feliz, você está triste, vai ser crucificado, vai ser maltratado, não. A gente vê um rei humano, um rei sensível, um rei perceptivo e que faz a pergunta e entende que isso deve ser do coração porque ele amava Neemias, porque ele conhecia Neemias. E aí Neemias, né, com muito medo, por que com muito medo? Porque ele sabia da regra, ele sabia da lei. Ele sabia que se ele falasse alguma coisa errada ali, e o rei tinha toda a legalidade para mandar matá-lo, mandar prendê-lo, alguma coisa ruim. Ele responde, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Então ele começou com um protocolo, que era necessário que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então, em vez dele falar, como a maioria de nós falamos, não é nada não. Ele falou a verdade. E a verdade liberta. E aí no versículo 4, tá assim, e o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Então aqui, ele já foi recompensado por falar a verdade. Por ele ter falado a verdade, por ele ter sido objetivo, ele não foi prolixo, e ele usou as palavras adequadas, ele usou o lado emocional. O lugar que os meus pais estão sepultados está em ruínas. Então ele usou palavras que poderiam comover o rei. Aí o rei perguntou, o que você gostaria de pedir? Aí olha a sabedoria de Neemias. Em vez de responder já no impulso, e tal, ele orou. Quando a gente ora antes de uma decisão importante, quando a gente ora antes de responder, de abrir a boca, de falar, Deus dá sabedoria. Então ele orou ao Deus. Aqui a palavra não fala se ele orou por 1 minuto, se ele orou no pensamento, se ele orou por segundos. Não, ele orou e respondeu ao rei. Aqui poderia ter orado e voltado no dia seguinte, mas a palavra não fala. Por quê? Porque o importante aqui é que ele orou antes. E ele recebeu a sabedoria do Espírito Santo. Versículo 5. E eu respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, ele estava ali devastado, triste, mas ele usou da sabedoria das palavras. Olha o poder das palavras. Se for do agrado do rei. Claro que esse se for do agrado do rei era uma coisa comum na época de falar. A gente vê Ruth, a gente vê Esther falando isso para o rei, mas não deixa de ser uma sabedoria. Só que ele usou uma outra palavra que não era tão comum. Ele deu uma reputação para o rei, para ele zelar. Ele falou, rei, você é benevolente. Ele fala assim, se eu puder contar com a sua benevolência, ou seja, rei, você é uma pessoa benevolente. Aí que o Senhor me deixe a cidade dos meus pais.
Então, como é que o rei ia reagir de uma forma não benevolente diante daquela situação? Aí o rei, né, do lado da rainha ali, ou seja, ele tinha que tomar uma decisão ainda mais sábia, porque ele não poderia se mostrar não sábio do lado da própria esposa, perguntou para ele: quanto tempo levará a viagem? Perguntou para Neemias. Quando você voltará? Ele acordou um prazo, certamente com muita sabedoria também, e o rei concordou. Então, olha que bênção, irmãos. A seguir acrescentei, e não parou por aí. A ousadia de Neemias, a coragem de Neemias não teve limites. Falou: rei, é o seguinte, se for do seu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores, do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Ele sabia que ele ia passar por um trecho desafiante, um trecho que teria pedágios, que teria barreiras. E aí ele sabe a importância dessa carta, muitas vezes selada, que era um símbolo ali de autoridade, de permissão, como se fosse um visto, um passaporte. E não parou por aí também não, versículo 8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Bom, então vamos analisar o que aconteceu aqui. Neemias, ele teve a oportunidade de falar: não tem nada, não está acontecendo nada, Senhor. Mas muitas vezes, a maioria de nós hoje, o que a gente tende a fazer? A gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade. A gente não quer incomodar as pessoas, mas o maior motivo disso é medo. E são 3 motivos que nos impedem de receber a bênção das pessoas. Orgulho. O que é orgulho? Orgulho muitas vezes é: eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém, não preciso. Orgulho é um mecanismo de defesa. Muitas vezes pessoas que confiaram e foram traídas, pessoas que pediram alguma coisa e foram rejeitadas, que mostraram vulnerabilidade, às vezes foram humilhadas. Então a pessoa fica na dela: não preciso e tal. E orgulho, de certa forma, é um sentimento superior. A pessoa se sente superior também. Se Neemias fosse orgulhoso, os muros da cidade não teriam sido reconstruídos. Um outro motivo também que as pessoas perdem a bênção é por vaidade. Vaidade é: eu tenho que me parecer forte. Não, que isso, eu não vou mostrar que eu preciso, não. A vaidade é uma necessidade de ser admirado. A pessoa quer se mostrar forte, quer se mostrar perfeito. Não, tá tudo bem, não preciso de ajuda. Sabe? É aquele tô bem automático. E a vaidade, ela nos afasta da verdade. Deus não abençoa nenhum orgulhoso e Deus não abençoa nenhum vaidoso. Vaidade muitas vezes é: o que vão pensar de mim? Ah, meu Deus, se eu pedir ajuda, vão falar que eu tô fraco, que eu não tô trabalhando. Nossa, vão achar que eu tô quebrado. Ah, o que vão achar de mim? Ah, ó céus, ó vida, não pode e tal. Porque eu tenho imagem para zelar. Eu sou uma pessoa importante. Quanta besteira, gente, quanta besteira. Existem pessoas que hoje oraram pela manhã a Deus, falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Eis-me aqui à disposição do Senhor, me usa para o teu reino. Então existe de um lado aqui pessoas que oraram para servir, oraram para ajudar. E do outro lado tem uma pessoa aqui que poderia ser abençoada e Deus poderia juntar essas duas orações. Só que essa pessoa aqui ficou vaidosa. Essa pessoa que deixou a vaidade e o orgulho fechar ela, e aí não dá, entendeu? Não entra, entendeu? Entraria se não tivesse vaidade e orgulho. Aí Deus poderia fazer a obra dele completa. O outro motivo é o medo. A pessoa fala: não, tá tudo bem por causa de medo. Mas se eu pedir e disserem não, amigo meu, o não você já tem, entendeu? Seja o sim. Seja o sim. O medo é um bloqueio. Se rirem de mim, se eu parecer fraco, e se eu incomodar? Então os cristãos muitas vezes perdem as bênçãos por causa desses 3 motivos: vaidade, orgulho e medo. Sendo que vaidade e orgulho também têm a raiz do medo. Eu me lembro uma vez, quando eu convivia com Paulo Vieira, eu participava do Maestria, que é um grupo de mastermind dele. Paulo Vieira é hoje o coach mais famoso do Brasil, tem grandes institutos hoje de coach, dono da Febracis. E a gente estava lá, e aí no coffee break eu fui conversar com ele. Eu estava passando por um desafio, eu precisava levantar renda. Eu falei: Paulo, eu estou nessa situação e tal. E eu tinha parado de atender como coach. E eu não cobrava valores tão altos como coach.
Aí ele falou duas coisas para mim que me marcaram. Primeiro, falou, Luiz, é o seguinte, rico pede, não tenha vergonha de pedir. Rico pede. Depois ele falou assim, você vai voltar a atuar como coach e vai cobrar 10 mil reais no seu processo. Isso em 2016, há 10 anos atrás, 10 mil reais era legal num processo. E eu falei, tomei aqui como verdade, aceitei, e aí procurei alguns clientes e fechei com 2 clientes de coach. Uma delas a Regina da Bahia, que foi uma bênção. Ela fechou por 10 mil reais e foi uma coisa maravilhosa, deu super certo. Depois ela fechou um outro processo de novo. Ou seja, rico pede, não tenha vergonha de pedir. Tá? Não tenha vergonha, porque você é rico, você é filho do dono de tudo, filho do dono do ouro, da prata, você é uma pessoa rica, então peça. E depois disso, sabe o que aconteceu comigo? Eu virei um pidão, eu não tenho vergonha de pedir, não tenho vergonha de expor o que está acontecendo. Claro, você não tem que expor sua vulnerabilidade para todas as pessoas, não. Existe um grupo de pessoas mais próximas que você precisa falar, mas você tem que falar, você tem que abrir a boca, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue te ajudar se você não abrir a boca. Então vamos seguir aqui. E aí, versículo 9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei, acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalote, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, quando você faz a coisa certa, Neemias, ele foi verdadeiro, ele usou das palavras, orou a Deus, pediu, depois pediu de novo, com coragem, com respeito, com princípios. Deus abençoa. Muitas vezes você ora para Deus assim, você reclama, Deus, você não está me abençoando, mas Deus, por que você abençoa fulano e não abençoa ele? Deus só pode te abençoar quando você age. Então Deus abençoou Neemias quando ele abriu a boca e pediu algo para o rei. Então Neemias estava aqui. Quando ele pediu algo para o rei, aí Deus abençoou Neemias através do rei. Deus mudou o coração do rei. Deus pôde agir e colocar no coração do rei o sim. Deus tem esse poder. Mas Deus não pode fazer com que Neemias calado, o rei calado. Deus não faz o rei imaginar, ler os pensamentos de Neemias. Não, Deus não trabalha assim. Deus quer que você age. Quando você está agindo, no seu agir, Ele vai te abençoar. Abra a boca, haja. Porque aí Deus pode mostrar toda a sua glória e todo o seu poder. Amém? O que Davi fez? Davi, quando tinha um gigante ali para enfrentar, ele pediu. Ele falou, eu quero enfrentar esse gigante. Ele teve ousadia. Se Davi não tivesse sido ousado, a tribo de Israel teria sido derrotada e poderia não existir até hoje, porque Golias e os demais iriam humilhar a tribo de Israel. Pedro foi ousado. Pedro, quando viu Jesus nas águas, ele andou, ele teve ousadia de andar. Depois ele caiu, mas ele foi o único que andou sobre as águas, o único ser humano ali que teve esse privilégio, que teve essa bênção. José do Egito, quando estava preso, falou, lembre-se de mim, quando você estiver lá com o pessoal, lembre-se de mim. Então, os grandes heróis da história são pessoas que não tiveram medo, que ousaram, que pediram, que requisitaram, que foram. Então, para de ser uma pessoa quietinha demais, pare de ser bonzinho demais. Tá? O mundo é dos ousados. Um cristão precisa ser ousado. Um cristão precisa se posicionar. Se posicione, como Neemias se posicionou. E você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todas aquelas pessoas que estão precisando de mais ousadia, precisando de mais sabedoria, precisando orar antes de tomar uma decisão. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos encontramos em Neemias 3. Grande abraço.